As lanternas penduradas entre os galhos antigos do aras iluminavam o gramado com luzes amarelas que dançavam conforme o vento. A música vinha de um quarteto improvisado, com violino, sanfona, violão e uma bateria suave. Havia senhores de paletó claro, damas com vestidos longos, rodopiando pelo salão montado ao ar livre, garçons equilibrando bandejas prateadas e taças que tilintavam como sinos de cristal. Era o baile anual do Haras Moncler, tradicional na região, mas dessa vez tinha um propósito diferente. Não era apenas ostentação para investidores e amigos da família. Era um evento estratégico. Rafael Moncler, único herdeiro do império construído em 3 gerações, planejava vender metade dos cavalos premiados para cobrir dívidas que vinham se acumulando desde a morte do pai. Ele sorria para todos com aquele charme ensaiado, embora carregasse um cansaço que ninguém via. O dinheiro escorria pelas mãos como água, e manter as aparências era mais difícil a cada dia. O que importa é mostrar força, dizia para si mesmo, ajustando o nó da gravata no espelho do bar improvisado. Mas do outro lado dos estábulos, numa realidade muito distinta, o mundo não dançava ao som de sanfona. Lúcia, 24 anos, cabelos castanhos presos num lenço florido, vestia um vestido simples azul, manchado de poeira. Era uma das moças contratadas para ajudar na limpeza das baias antes e depois do evento. Tinha chegado cedo e só pretendia ir embora ao anoitecer, fugindo das luzes, da música e das pessoas que falavam baixo por educação, mas olhavam alto por soberba. Lúcia não pertencia àquele lugar. Não usava salto, não tinha perfume caro, nem estudara fora. Morava num casebre simples com a mãe e o irmão mais novo, cuidando de galinhas e lavando roupa para complementar o sustento. Mas tinha algo nos olhos, um brilho discreto, de quem conhece a ternura até nas coisas duras do mundo. Ao entardecer, terminando seu turno, Lúcia decidiu passar pela cocheira para verificar Guerreiro, o cavalo idoso que sempre lhe partia o coração. Um alazão já grisalho, patas cansadas, que costumava correr orgulhoso nas pistas, mas agora só pastava devagar, com o dorso arqueado. Os peões diziam que logo seria vendido para tração em carroça. Ou pior, ela entrou silenciosa, levando uma maçã roubada da cozinha improvisada do baile. Guerreiro ergueu o focinho, fungou no ar e aproximou-se, batendo a pata no chão. Chiu, rapaz, eu sei que não devia, mas você merece, disse Lúcia, oferecendo o pedaço da fruta. Ele mastigou devagar, fechando os olhos como quem agradece, e ela passou a mão por sua testa, sentindo o calor pulsante do animal. Ali, no silêncio, tudo parecia diferente. Não havia bailes, dívidas, protocolos. Só 2 seres cansados, dividindo o mesmo instante. Lá fora, Rafael circulava entre investidores, ria alto, contava histórias sobre viagens e pistas famosas. Mas algo naquela noite o inquietava. Talvez fosse o modo como os convidados falavam do Aras como um bom ativo a ser repartido. Talvez fosse o fato de que ninguém parecia se importar com os cavalos, apenas com os troféus que eles carregavam. Em certo momento, precisou sair para respirar. Caminhou até a lateral das baias, tirou o paletó, afrouxou a gravata e sentiu o ar fresco nos pulmões. Foi quando ouviu uma voz suave vinda de dentro do estábulo. Você ainda é o cavalo mais bonito daqui, mesmo que não corra mais. Ele espiou pela porta entreaberta e viu Lúcia, ajoelhada ao lado do alazão, com as mãos delicadamente pousadas sobre o pescoço dele. Rafael franziu o senho. Não a reconheceu de imediato, mas o gesto o surpreendeu. Costumava ver tratadores rudes, que batiam ou gritavam, não alguém que falasse como se o cavalo fosse um amigo velho. Por alguns segundos, ficou apenas observando. Sentiu uma pontada estranha no peito, de vergonha talvez. Ele próprio não fazia aquilo. Para Rafael, até então, os cavalos eram números, troféus, pedigree, lucro. Nunca havia se ajoelhado para falar com um deles daquele jeito. Quando Lúcia saiu, quase trombou com ele. Me desculpe, Dr. Moncler. Eu só vim ver se ele estava bem. Já estou indo, ele pigarreou. Não tem problema, Guerreiro é só um cavalo velho. Tentou soar casual, mas a voz saiu dura. Não, senhor.
Lúcia corrigiu baixando o olhar. Ele não é só nada, é o guerreiro. E foi o que colocou esse Aras no mapa anos atrás. Se ele está vivo hoje, é por algum motivo maior. Rafael ficou sem resposta. Observou-a se afastar, segurando o lenço no peito como se protegesse o coração. Ficou ali parado, ouvindo o som do cavalo mastigando devagar. E pela primeira vez naquela noite, o barulho distante da música perdeu o brilho. Um incômodo brotou dentro dele, pequeno, mas insistente, como se algo estivesse fora do lugar. Ou talvez, finalmente, algo começasse a querer entrar no lugar. No dia seguinte ao baile, o Haras parecia um campo de batalha após o desfile da realeza. Restos de flores amassadas no chão, copos esquecidos sobre cercas, faixas douradas balançando ao vento. Os empregados corriam para limpar tudo antes da visita dos corretores, que viriam avaliar oficialmente o patrimônio. Rafael, de ressaca mais moral do que etílica, caminhava pelos corredores estreitos das cocheiras, fingindo inspecionar o lugar. Na verdade, fugia das conversas sobre contratos e projeções frias. Não tinha disposição para cifras logo cedo. Foi então que o som suave de um assobio lhe chamou a atenção. Aproximou-se devagar e encontrou Lúcia varrendo o corredor com um balde de água morna ao lado. Guerreiro, solto do cabresto, se aproximava dela com o focinho curioso, beliscando seu lenço floral pendurado no ombro. Não devia deixar esse animal solto assim, resmungou Rafael, mais ríspido do que pretendia. Lúcia levou um susto, mas logo se recompôs. Ele está acostumado comigo, só fica calmo quando vê alguém que não tem medo. Medo? Ele ergueu as sobrancelhas. Eu criei esse cavalo desde potro, não tenho medo dele. Não é disso que estou falando, respondeu Lúcia, abaixando o olhar para esconder o sorriso triste. Estou falando do medo de sentir. Rafael não soube o que responder. Sentiu o rosto esquentar, como se tivessem desnudado um segredo seu diante do mundo. Os dias passaram e as visitas dos compradores ficaram mais frequentes. Homens engravatados, mulheres com pranchetas, todos comentando sobre linhagem, fertilidade, mercado. Ninguém reparava nos cavalos além dos números, exceto Lúcia. Toda tarde, quando terminava o trabalho pesado, ela vinha até Guerreiro, sentava num caixote e conversava com ele como se fosse gente. Eu sei, véi, eles estão falando que vão te mandar embora, mas fica firme. Se tiver que acontecer, vai acontecer no tempo certo. O cavalo coçava a cabeça no colo dela, arfando satisfeito, e ela ria, batendo de leve no pescoço dele. Pois é, eu também não sei para onde vou se mandarem todo mundo embora, mas por hora, tamo junto. Rafael passou a observá-los de longe, sem admitir nem para si mesmo que aquilo o tocava. Havia algo naquela moça simples, nas mãos calejadas, na roupa manchada, na fala sem afetação, que quebrava da armadura que ele erguera desde garoto. Talvez fosse o jeito de olhar para Guerreiro como quem enxerga uma alma inteira ali, quando ele próprio só via um investimento que envelheceu. Um dia, cedeu ao impulso e foi até lá. Você fala com ele como se fosse um parente, disse tentando soar brincalhão. Às vezes, acho que ele entende mais do que muita gente, respondeu Lúcia, olhando-o com uma franqueza desconcertante. E talvez ele sinta o medo, a incerteza, o desprezo. Desprezo? Ué, o senhor não vai vendê-lo para o primeiro que pagar bem? Rafael se irritou. Isso não é tão simples. Há contas, dívidas e responsabilidade demais para eu me preocupar com sentimentalismos. Lúcia passou a mão no focinho de Guerreiro, como se respondesse por ele. Pois às vezes é o sentimentalismo que salva a gente de virar pedra por dentro. Ele bufou, virou as costas e foi embora. Mas por dentro algo doía, como se tivesse levado um coice no peito. Naquela noite, Rafael ficou na varanda da casa grande, olhando o céu carregado de estrelas. Lembrou-se do pai, sempre rígido, ensinando-o a negociar potros como quem corta lenha. Cavalo é negócio, filho. Coração a gente guarda para mulher. E olhe lá. Mas Lúcia não saía de sua cabeça. Nem o velho Guerreiro, parado lá na cocheira, talvez esperando apenas um pouco de carinho que nunca chegava. No dia seguinte, as coisas tomaram outro rumo. Lúcia chegou ao trabalho mais cedo e encontrou Guerreiro deitado,
sem forças para se erguer. O corpo arfava de cansaço. O olhar, antes vivo, parecia pedir desculpas. Não faz isso comigo, véi. Ela disse, ajoelhando-se, a mão tremendo sobre o pescoço dele. Não me deixa agora. Um dos peões foi correndo chamar Rafael. Quando ele apareceu, ainda ajustando o cinto da calça, viu Lúcia chorando baixinho, o rosto encostado na crina do cavalo. Eu vou chamar o veterinário, disse ele, a voz falhando. Não precisa. Lúcia ergueu o rosto, o olhar vermelho. Ele só precisa sentir que valeu a pena ficar aqui, que ele não foi só um nome em cartaz de corrida. Rafael se ajoelhou devagar ao lado dela, sem jeito. Passou a mão pela testa do cavalo, que exalava um calor triste. Você foi mais do que isso, guerreiro, murmurou quase sem som. Então sentiu algo. Lúcia apertou sua mão. Não havia romance ali, não ainda. Era outra coisa. Era a partilha da dor. O primeiro passo para algo que só o tempo poderia revelar. E guerreiro, com o último suspiro forte, pareceu relaxar. Como se dissesse, obrigado por me deixarem ser mais do que um troféu. Ele se foi ali, com o vento do entardecer passando devagar pela cocheira. E os dois ficaram juntos, em silêncio, de mãos dadas sobre o pescoço do velho cavalo, compreendendo, sem dizer nada, que às vezes o amor começa justamente no meio da perda. O corpo de guerreiro foi enterrado atrás do estábulo, num pequeno alto de terra onde cresciam flores do campo por conta própria. Não houve cerimônia, não houve discursos, mas Lúcia levou um ramalhete de margaridas e depositou sobre o montículo, acariciando o solo, como se ainda fosse o dorso do cavalo. Rafael observava de longe, sem coragem de se aproximar. Algo em seu peito queimava desde aquela manhã em que segurara a mão de Lúcia pela primeira vez. Não era apenas tristeza pela perda do cavalo. Era como se o chão firme sob seus pés, feito de contratos e negócios, começasse a rachar. À noite, sozinho no escritório, pegou a foto antiga do pai segurando o guerreiro ainda potro, orgulhoso, sorrindo para a câmera. O pai raramente sorria. Ali estava estampado um afeto que Rafael quase não recordava. Passou o polegar sobre o rosto do homem, depois sobre o focinho do cavalo. Cavalo é negócio, filho, ecoava na memória. Mas será mesmo? O que valia tudo aquilo se o coração virava pedra, como Lúcia dissera? Na manhã seguinte, Lúcia chegou para limpar os corredores e encontrou Rafael parado no portão, de braços cruzados, olhando fixamente para a cocheira vazia onde Guerreiro costumava ficar. Parece que falta um pedaço do mundo ali, né? Ela disse suavemente. Ele não respondeu de imediato. Inspirou fundo, ainda tentando organizar o turbilhão na cabeça. Você tá certa, sabe? Sobre o que disse antes. Sobre o quê? Sobre medo. Eu tenho medo de sentir, porque senti demais quando meu pai morreu. E prometi que não ia me deixar quebrar de novo. Lúcia encostou o balde no chão, limpou as mãos no avental e o encarou. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quebrar às vezes é bom. O coração da gente só cresce quando racha. Se não racha, fica pequeno. Azeda. Rafael a fitou por longos segundos. Ela não tinha perfume importado, não usava brincos de ouro, mas havia uma força nos olhos castanhos que o desarmava mais do que qualquer frase bonita. Ele quis responder, dizer algo que fosse digno daquela sabedoria simples, mas não achou palavras. Então só assentiu, num gesto quase infantil. Os dias passaram e o Aras foi perdendo o movimento. Alguns cavalos já haviam sido levados, comprados por empresários que nem se importavam em visitá-los antes do transporte. As baias iam ficando vazias, mudas como fantasmas. Lúcia continuava trabalhando lá, mas com menos frequência, pois a casa grande já não contratava tantos diaristas. Ainda assim, sempre que podia, passava para dar ração aos poucos animais que restavam, cantando baixinho. Às vezes, Rafael a encontrava ali e parava, só para ouvir a voz dela se espalhando pelos corredores como luz suave. Uma tarde, depois de fechar um contrato pesado com um criador do sul que comprara 3 éguas premiadas, Rafael saiu do escritório com a cabeça latejando. Precisava espairecer. Viu Lúcia sentada num tronco, lavando as mãos numa bacia velha, e foi até ela. Tá indo embora? Perguntou. Tô.
Hoje a dona da estalagem me pediu para ajudar na cozinha. A vida da gente é assim, sempre com um serviço diferente. Eu podia... Ele hesitou, coçou a nuca. Eu podia te levar de carro. Não precisa pegar aquele ônibus velho. Lúcia sorriu, mas não do jeito que ele esperava. Era um sorriso carregado de compaixão, como se fosse ela a ter pena dele. Não precisa, seu Rafael. Eu tô acostumada com estrada ruim e com gente que vai e vem só quando quer. Ele sentiu o golpe. Abaixou o olhar envergonhado. Eu não sou assim. Não. Então prova. Não para mim. Pro seu próprio coração. No dia seguinte, Rafael foi até a cocheira e passou horas ali sozinho. Tocou as madeiras carcomidas, fechou os olhos e respirou o cheiro do capim velho. Imaginou o guerreiro ali, o som das patas batendo no chão, o relincho suave. E foi como se algo finalmente se rompesse dentro dele. O medo, o orgulho, a casca grossa que o pai tanto cultivou. Naquela noite, escreveu uma carta longa que não endereçou a ninguém. Falava sobre o pai, sobre como crescera achando que amar era fraqueza, sobre o quanto se arrependera de não ter dito a guerreiro o que ele significava. E, por fim, sobre o medo maior de todos, o de amar Lúcia e perder, como perdeu tantas coisas na vida. Quando terminou, sentiu-se leve pela primeira vez em anos. Dias depois, foi até a casa simples onde Lúcia morava. A mãe dela, uma senhora magra de olhar esperto, o atendeu no portão. Dona Lúcia tá lá nos fundos, mexendo com a horta. Ele agradeceu, caminhou pelo quintal e a encontrou ajoelhada com as mãos na terra. Ficou parado, observando. Não havia luxo ali, mas tudo parecia vivo. Galinhas ciscando, flores plantadas em latas velhas, cheiro de manjericão. Vim te pedir desculpa, disse finalmente. Lúcia ergueu o rosto, sujo de pó. Um fio de cabelo colava na testa molhada de suor. Desculpa por quê? Por ter te olhado como se fosse menos e por ter olhado para os cavalos como se fossem só máquinas de ganhar medalha. Ela se levantou, limpou as mãos e se aproximou dele. Tá se desculpando ou tá querendo começar algo novo? Ele respirou fundo, sentindo o coração disparar. Tô querendo tudo que ainda pode ser nosso. E ali, no quintal mais simples do mundo, Lúcia o beijou. Não foi um beijo de novela. Foi um beijo real, com gosto de terra e de medo, mas também de esperança. Porque o amor verdadeiro é assim. Começa no chão, no pó, entre dores e rachaduras. E é dali mesmo que floresce. O recomeço não foi fácil. A princípio, o romance entre Rafael e Lúcia causou cochichos por toda a região. Fazendeiros e comadres faziam piadas baixas, dizendo que o senhor Montclair estava enlouquecendo, trocando damas da sociedade por uma simples moça que lavava baias. Outros falavam com desprezo velado, questionando o que ela tinha feito para fisgar o herdeiro de um aras tão famoso. Mas Lúcia não se abateu. Era forte como o chão rachado do sertão, que insiste em dar flor mesmo sob sol ardente. Quando alguém perguntava, ela só respondia: eu não prendi ninguém, coração é bicho que não se doma. Rafael, por sua vez, passou a enfrentar um tipo de orgulho diferente, o externo. Os amigos de negócios se afastaram. O advogado antigo o alertou de forma velada para tomar cuidado com interesses. Ele ignorou tudo. Pela primeira vez, sentia que estava vivendo algo que não precisava de aplauso. Só precisava acontecer. Um mês depois, sentados na varanda da casa grande, Rafael e Lúcia tomavam café, enquanto viam o entardecer cair sobre os pastos esvaziados. Poucos cavalos restavam. As vendas tinham sido altas o bastante para pagar dívidas, mas também dolorosas. O Raras, que antes ostentava 20 garanhões campeões, agora contava com apenas 5 animais, simples e sem pedigree de luxo. Às vezes penso se fiz certo, confessou Rafael, o olhar perdido no horizonte. Fez sim, disse Lúcia, pegando sua mão. Antes você tinha muitos cavalos, mas nenhum lugar dentro do peito para eles. Agora tem menos aqui fora, mas muito mais aí dentro. Ele suspirou, emocionado. Era estranho ouvir verdades tão duras saindo de alguém tão doce. Mas foi assim que aprendeu a amar Lúcia, pela franqueza que doía bonito. Certa noite, Rafael acordou com o som de trovões distantes. Desceu para fechar as janelas e encontrou Lúcia na cozinha, acendendo a lamparina. Não consegui dormir, disse ela. Tive um sonho esquisito. Sonhei com o guerreiro.
Ele corria aqui no pátio, mas quando cheguei perto, não era mais ele, era você. Rafael sentiu o estômago revirar. E o que isso quer dizer? Que talvez o guerreiro tenha vindo só para te ensinar o que é amor de verdade. Agora ele corre dentro de você, e de mim também. Ele a puxou para perto, encostando a testa na dela. Eu sinto falta dele, eu também. Mas olha o que a falta dele nos deu. Ela colocou a mão sobre o peito dele. E Rafael compreendeu. Às vezes, é na ausência que a gente encontra o caminho para o que importa. Na semana seguinte, sentados debaixo do caramanchão florido, Lúcia soltou o maior sonho que guardava. Eu queria transformar esse Aras num lugar para resgatar cavalo abandonado, sabe? Tantos são largados por aí, doentes, velhos, sem serventia para o dono. Rafael arregalou os olhos. Um santuário? Isso. E quem sabe ensinar gente também. Crianças, jovens. Ensinar que animal não é troféu, é vida. Ele ficou calado por longos minutos. Tinha medo. Medo de mais dívidas, mais fracasso, mais zombaria dos vizinhos. Mas então lembrou do pai, sempre duro, sempre tão preocupado com nome e negócio. E lembrou do guerreiro, o cavalo que deu tudo de si. E morreu num canto simples, só com o carinho deles por testemunha. Vamos fazer isso, Lúcia. Vamos fazer do jeito certo, com amor primeiro, dinheiro depois. Ela sorriu largo, os olhos brilhando de lágrimas. Eu te amo, Rafael. Eu também te amo, Lúcia. Mais do que imaginei que pudesse amar alguém. No mês seguinte, começaram as reformas. Usaram parte do dinheiro da venda dos garanhões para consertar cercas, ampliar baias e comprar feno de melhor qualidade. Construíram uma área só para cavalos doentes ou velhos, com sombra e água fresca. A notícia correu rápido. Logo apareceram pessoas pedindo para deixar seus animais inúteis ali. Pode deixar, dizia Lúcia, acariciando o pescoço de um pangaré magro. Não, aqui ele vai ser feliz, mesmo que seja por pouco tempo. As crianças do vilarejo também começaram a visitar o lugar. Lúcia contava histórias sobre cada cavalo. Rafael mostrava como limpar cascos. E juntos ensinavam a importância de respeitar todo ser vivo. Uma tarde, depois de receber a doação de uma pequena égua manca, Lúcia estava sentada no tronco que ficava à sombra do ipê. Rafael chegou por trás e a abraçou, o rosto escondido em seu pescoço. Você percebe que esse tronco era onde eu te via com o guerreiro? Onde tudo começou a mudar em mim? Percebo. Por isso gosto de sentar aqui. Parece que ele ainda fica perto, escutando. Eu sinto isso também. Ela virou o rosto e o beijou. Não era um beijo ardente, mas cheio de ternura. Um selo silencioso de que juntos eles carregariam as dores antigas, mas também plantariam alegrias novas. Ali, entre o canto distante de pássaros e o balançar leve das folhas, eles descobriram que felicidade não é sobre ter tudo, é sobre ter o essencial. E isso eles finalmente encontraram. O Haras Moncler já não era mais o mesmo, mas curiosamente tornara-se muito mais do que Rafael ou o pai dele algum dia haviam sonhado. Agora, onde antes só se falava em troféus e cifras, crianças corriam pelos pastos com flores no cabelo, aprendendo a escovar cavalos calmos e a respeitar cada vida como se fosse única. O cheiro forte de medicamentos e do suor das competições dera lugar ao aroma doce de feno fresco e ao som feliz de relinchos despreocupados. No centro desse novo mundo, Lúcia e Rafael trabalhavam lado a lado, cheios de planos. Às vezes discutiam sobre o custo de mais um abrigo ou sobre a melhor forma de alimentar um potro recém-chegado, mas sempre terminavam rindo. O amor deles havia aprendido a viver entre poeira, dívidas antigas e cicatrizes, e por isso era tão forte. Numa tarde clara, a vila toda foi convidada para conhecer oficialmente o Santuário Guerreiro, nome escolhido por Lúcia para batizar o novo projeto do Haras. Havia quitutes simples, bolo de fubá, suco gelado, pamonha doce. Crianças brincavam ao redor de um varal com desenhos dos cavalos, pendurados com pregadores coloridos. Rafael, nervoso, limpava as mãos no bolso da calça. Nunca gostara de falar em público, mas Lúcia segurou sua mão e apertou com delicadeza.
Fala do coração, como você faz comigo. Ele respirou fundo, subiu num pequeno caixote de madeira improvisado como palco e olhou para a plateia que sorria e aguardava. Alguns eram vizinhos curiosos, outros pequenos criadores, e muitos eram apenas famílias simples, atraídas pela novidade. Começou pigarreando. Eu cresci achando que esse lugar só servia para criar campeões. Cavalos que dariam lucro, que levariam nosso nome para frente. Só que eu nunca reparei que isso não era o mais importante. Fez uma pausa, o peito apertado. O mais importante são as histórias que a gente vive com eles e o amor que fica quando eles vão embora. Lúcia subiu ao lado dele, passou o braço pela sua cintura e completou. Aqui, nenhum animal é peso morto. Aqui, eles vivem com dignidade até o último galope. E quem passa por aqui sai um pouquinho melhor, porque aprende que amor é para ser dado e recebido sem pressa. A plateia aplaudiu, algumas mulheres enxugaram lágrimas discretas. Um menino com sardas levantou a mão e perguntou alto: quem foi o guerreiro? Lúcia sorriu. Foi o cavalo que nos ensinou tudo isso. E continua ensinando, mesmo depois de ter ido. Na hora do pôr do sol, Rafael levou o grupo até o alto do morro, atrás da cocheira, onde um pequeno marco de madeira tinha sido fincado sobre a terra batida. Nele, apenas a inscrição: aqui repousa guerreiro, aquele que nos ensinou a sentir. Lúcia colocou um buquê de flores do campo ao pé do marco. O vento soprou forte, balançando as pétalas. Por um instante, Rafael teve a impressão de ouvir um relincho conhecido, vindo de lugar nenhum. Eu acho que ele está feliz por nós, disse Lúcia, segurando a mão dele. Eu sei que tá. Quando a noite caiu, ficaram só os dois sentados num tronco velho, de onde dava para ver quase toda a propriedade. O céu estava incrivelmente estrelado, como se o universo inteiro tivesse decidido iluminar aquela hora só para eles. Engraçado como tudo mudou tão rápido, disse Rafael pensativo. Antes, eu só pensava em lucro. Hoje, me sinto rico sem precisar de mais nada. E eu achava que nunca ia sair da vida de lavar baias, carregando balde sozinha. Agora tô aqui, dona do meu coração. Ela apontou para ele, e ajudando bichos que ninguém mais queria. Ele passou o braço pelos ombros dela e a puxou para perto. Sabe, eu fico imaginando, se um dia a gente tiver filhos, quero que eles cresçam correndo por esse pasto, escorregando no barro, rindo alto e aprendendo que cavalo não é máquina, é a alma, completou Lúcia, deitando a cabeça no peito dele. É, alma, igual o guerreiro. Ficaram em silêncio. Lá embaixo, alguns cavalos pastavam preguiçosos, sombras recortadas pela luz suave do celeiro. Cada um tinha sua história, suas marcas, seus medos, mas todos estavam ali porque alguém finalmente escolhera dar-lhes um recomeço. Pouco antes de irem dormir, Lúcia voltou sozinha ao Morro do Guerreiro. Levou consigo um lampião. A chama pequena lutava contra o vento, mas teimava em não apagar. Obrigada por tudo, véi, sussurrou, ajoelhando-se. Por ter sido tão mais do que um cavalo de corrida, por ter sido luz num caminho escuro, para mim e para ele, seus olhos brilharam de lágrimas. Eu prometo que o amor que começou aqui vai continuar, com cada potrinho manco, cada égua cansada, com cada criança que aprender a olhar um cavalo como você merecia ser olhado. O vento soprou outra vez, leve, quase carinhoso, fazendo o lampião balançar. Eu sei que é você dizendo tá certo, eu sei. Quando voltou para casa, Rafael a esperava na varanda. Não disseram nada. Apenas se abraçaram longamente, deixando que o silêncio falasse do que era imenso demais para caber em palavras. Ali, sob o céu imenso, num aras que agora pulsava diferente, eles sabiam. Não importava quantos cavalos ganhassem medalhas. O verdadeiro troféu era o amor que aprenderam a cultivar, nas baias, nos pastos e principalmente no peito. Porque algumas histórias não são feitas para brilhar nos jornais, mas para permanecer quietinhas dentro da gente, galopando suaves até o fim dos nossos dias. Se gostou desta história, curta, compartilha e se inscreva no canal para acompanhar as próximas. Me diga nos comentários de onde está ouvindo essa história.